Fala, torcedor do Timão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Corinthians. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. A entorse no joelho que afastou Memphis Depay do duelo contra o Cruzeiro, neste domingo, acrescenta mais um capítulo à longa sequência de lesões do atacante desde que chegou ao Corinthians. Esta já é a sexta vez que o jogador se machuca em 2024, acumulando até agora 73 dias de ausência ao longo da temporada. A reincidência preocupa não apenas o departamento médico, mas também a torcida, que via em Memphis uma peça fundamental para a reta final do Brasileirão e para os compromissos decisivos que se aproximam, especialmente em um momento em que qualquer desfalque pode pesar no desempenho coletivo do time. De acordo com o clube, o novo problema começou no clássico contra o São Paulo, disputado na última quinta-feira. Memphis iniciou a partida no banco devido ao desgaste provocado pela viagem para defender a seleção da Holanda nas eliminatórias, mas entrou no segundo tempo e, mesmo não estando 100%, foi protagonista de um dos momentos mais empolgantes da noite ao marcar um golaço que ajudou a selar a vitória por 3-1. Após o jogo, exames de imagem identificaram um edema ósseo no joelho, e apesar da gravidade moderada do quadro, o Corinthians preferiu não estipular prazos para o retorno, o que aumenta a tensão com apenas 4 rodadas restantes no Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil marcada para 10 de dezembro contra o próprio Cruzeiro. A temporada de Memphis tem sido marcada por interrupções constantes, o que dificultou seu ritmo de jogo e sua adaptação plena ao futebol brasileiro. As duas lesões mais longas ocorreram na coxa direita, a primeira, em agosto, que exigiu 21 dias de recuperação, e a segunda, entre setembro e outubro, que acrescentou mais 25 dias afastado. Além disso, o atacante já havia enfrentado uma entorse no tornozelo em maio, que o deixou 14 dias fora, além de um trauma no pé direito e outro no tornozelo direito, ambos em abril. Essa série de problemas impede uma continuidade que qualquer jogador de alto nível precisa para se manter em plena forma física e técnica, e acaba gerando questionamentos sobre sua capacidade de sustentar uma sequência de jogos mais intensa. A nova lesão surge justamente quando Memphis começava a reencontrar seu melhor futebol e recuperar o prestígio junto à torcida. O gol marcado contra o São Paulo foi seu 10º no ano e o colocou entre os maiores artilheiros estrangeiros da história do Corinthians, com 17 gols em 60 partidas. Esse desempenho recente mostrava sinais claros de evolução, especialmente após as críticas recebidas no início da temporada pela falta de impacto ofensivo. O momento indicava uma retomada de confiança e regularidade, algo que o técnico e os torcedores desejavam ver mantido para os compromissos mais importantes da reta final. Agora, o clima no clube é de expectativa e apreensão. Com duelos decisivos no horizonte, a presença de Memphis poderia ser vital para o Corinthians na briga pelas últimas posições da tabela e na semifinal da Copa do Brasil. O departamento médico trabalha para acelerar sua recuperação, mas sem correr riscos que possam agravar a situação. Enquanto isso, a grande pergunta permanece no ar: será que o atacante terá condições de voltar a tempo de ajudar o time justamente quando ele mais precisa? A resposta, aguardada com ansiedade por todos no Parque São Jorge, deve movimentar os próximos dias e definir parte do desfecho da temporada corintiana. O interesse do Corinthians em repatriar Roger Guedes ganhou força nos bastidores e já começa a movimentar a Fiel, especialmente após novas conversas internas sobre a possibilidade de contar novamente com um dos maiores ídolos recentes do clube. O atacante, atualmente no Al Rayyan, vive uma das melhores fases da carreira no Catar, onde acumula números expressivos e prêmios individuais, mas não esconde o carinho que mantém pelo Timão, clube no qual marcou época entre 2021 e 2023. Sua trajetória no Corinthians ainda ecoa na memória do torcedor, gols decisivos, recordes na Neoquímica Arena e atuações que o transformaram em protagonista absoluto. Esse histórico reacende a expectativa e cria um clima de curiosidade sobre um possível retorno que, se confirmado, promete mexer com o cenário do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, o clube vê em Roger Guedes uma oportunidade rara de reforçar o elenco com um jogador que combina identificação, alto rendimento e capacidade de decisão, características escassas no mercado e essenciais para elevar o patamar da equipe na próxima temporada. No Al Rayyan, Guedes mantém sua veia artilheira viva, acumulando 23 gols e 5 assistências em apenas 26 partidas, desempenho que só reforça o apetite do Corinthians por sua contratação. Embora ainda não haja proposta oficial, o interesse é real e crescente, alimentado tanto pela necessidade do clube de reencontrar um protagonista quanto pelo desejo do torcedor de reviver a conexão explosiva entre atacante e arquibancada. Resta saber se as circunstâncias financeiras e contratuais permitirão que essa história tenha um novo capítulo, e essa resposta, ao que tudo indica, pode surgir muito em breve. Conhecido por sua versatilidade ofensiva, Roger Guedes apresenta um estilo de jogo marcado pela velocidade, pela capacidade de finalização precisa e pela confiança em jogadas individuais.
Seja atuando aberto pela esquerda, como gosta, ou infiltrando pelo centro, o atacante combina condução agressiva, drible curto e forte presença na área, sempre buscando movimentações que desmontam defesas adversárias. Sua personalidade competitiva e o faro artilheiro, presente desde os tempos de Criciúma, passando por Palmeiras, Atlético Mineiro e consolidado no Corinthians, fazem dele um jogador capaz de decidir partidas em um único lance, algo que explica por que seu retorno ao timão desperta tanta expectativa entre os torcedores. Antes de continuarmos, te pedimos que deixe seu like e ative as notificações do canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Timão. Continuando. Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Roger Guedes viveu um dos momentos mais intensos e decisivos de sua carreira. No Corinthians, foi protagonista absoluto, marcou gols em clássicos, quebrou recordes na Neoquímica Arena e encerrou sua passagem com 43 bolas na rede em 126 partidas, números que o colocaram no topo entre os maiores artilheiros estrangeiros da história recente do clube. Sua evolução, porém, não parou por aí. No Al Rayyan, Guedes levou seu jogo a outro patamar. Em apenas 74 partidas, anotou impressionantes 62 gols, mantendo o ritmo de estrela e sendo decisivo em praticamente todas as competições que disputou. Suas temporadas no Catar mostraram um atacante mais maduro, mais letal e ainda mais acostumado a suportar o peso de ser o principal nome de um time. Diante desse desempenho avassalador, a possível volta de Roger Guedes ao Corinthians soa quase como a junção perfeita entre necessidade e oportunidade. O Timão busca uma referência técnica, alguém que carregue responsabilidade, faça gols e atraia o torcedor de volta para perto, e Guedes entrega tudo isso com sobras. Sua chegada não seria apenas um reforço, mas um impulso emocional, técnico e midiático para um clube que precisa retomar o protagonismo. Trazer de volta um atacante que vive o auge, conhece o ambiente, tem identificação com a torcida e chega com números de craque poderia transformar o Corinthians imediatamente, reacendendo a esperança e reescrevendo um capítulo que muitos acreditavam já ter terminado. Agora, a grande questão é, o que a Fiel pensa sobre a possível volta de Roger Guedes? Depois de tudo que ele viveu no clube, dos gols decisivos e da ligação quase imediata com a torcida, o retorno do atacante desperta curiosidade, discussão e uma expectativa difícil de ignorar. Muitos acreditam que ele poderia reassumir o posto de protagonista e transformar o ataque alvinegro, enquanto outros se perguntam se ele conseguiria repetir o mesmo impacto em um Corinthians que vive um momento bem diferente. E você, torcedor, o que acha? A volta de Guedes seria o passo que falta para recolocar o Timão no caminho das grandes vitórias? E mais, qual seria o desempenho ideal para Roger Guedes caso o acerto realmente aconteça? Ele chegaria com o peso de ser a principal referência técnica da equipe, uma responsabilidade que poucos conseguem carregar. Você imagina o atacante mantendo a eficiência e a capacidade de decisão que o tornaram tão decisivo, ou reencontrando no Corinthians o ambiente perfeito para mostrar novamente sua força ofensiva? A Fiel é exigente, mas reconhece quem entrega dentro de campo. Por isso, fica o convite para a reflexão. Você quer ver Guedes novamente comandando o ataque alvinegro e acredita que ele pode ser o diferencial capaz de mudar o rumo do clube? Trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.